Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Legal, pessoal? Estou voltando aqui para a gente continuar a nossa revisão para a prova da Escola de Aprendizes Marinheiro, que vai ocorrer no próximo final de semana. É legal, pessoal? Vou tentar te ajudar por aqui e você vai se ajudando por aí, vai estudando. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos à primeira questão, né? Agora a gente vai fazer uma revisão, fazer questões de cinemática, potência, energia elétrica, leis de Newton. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Primeira questão. Vai, gente. Um automóvel que se movia com a velocidade de 3 metros por segundo. Deixa eu ver qual a cor da caneta que eu estou usando. Verdinha, tá bom. Se movia a 3 metros por segundo. Ele é acelerado durante 4 segundos. Opa, detalhe. O automóvel acelerou. O que significa isso? A sua velocidade ela vai variar com o passar do tempo, ela vai aumentar com o passar do tempo. Ó, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o movimento do carro ele é uniformemente variado. Por que, Gepeto, que é um movimento uniformemente variado? Porque ele diz que ele vai acelerar, que ele tem uma aceleração constante. Pergunta, qual é a velocidade média em metro por segundo desenvolvida por ele nesse intervalo de tempo? Pessoal, ele quer a velocidade média que o automóvel desenvolveu nesse intervalo de tempo. Bom, essa questão a gente pode fazer de duas maneiras. Primeiro, eu posso lembrar na hora da prova, que no MOVE, primeira resolução, primeira forma, no MOVE, temos que a velocidade média em 2 instantes do movimento é a média aritmética das velocidades. Ou seja, V0 mais V sobre 2. Né? Ou seja, quando eu quero calcular a velocidade média em 2 instantes do movimento, ou seja, num certo intervalo de tempo de movimento, no MOVE, eu posso lembrar na hora da prova que a velocidade média é a média aritmética das velocidades. Legal. Só que aí você vai falar assim, pô, professor, mas peraí. Eu sei que a velocidade do carro no início, quando eu comecei a estudar o movimento, era 3 metros por segundo, né? Beleza. Mas depois de 4 segundos, a velocidade do carro não é mais 3 metros por segundo. Claro que não, né, pessoal? O carro está acelerando. Beleza, então vamos descobrir qual é a velocidade que ele atinge 4 segundos depois. Ah, legal. Como é que eu descubro a velocidade do carro 4 segundos depois, no MOVE? V vovó à toa. V igual a V0 mais AT. V vovó à toa. Legal. Então tem que V é igual V0, quanto é que fala de V0? 3. Mais aceleração do carro. 2 vezes 4. Legal. Então eu descubro a velocidade do carro. Vai ficar 2 vezes 6, ou 2 vezes 4 é 8, com 3, 11. 4 segundos depois, a velocidade do carro é 11 metros por segundo. Poxa, que bacana! Achei a velocidade do carro 4 segundos depois. Tranquilo. Agora eu calculo a velocidade média dele nesse intervalo de tempo de 4 segundos. Como? Velocidade média vai ficar V0. Qual era a velocidade do carro quando eu comecei a estudar o movimento? 3. Mais V, 11 sobre 2. Legal. Então, a velocidade média no movimento uniformemente variado, 11 mais 3, 14, por 2, 7 metros por segundo. Puxa, que legal, pessoal. Então, a velocidade média do carro, 7 metros por segundo. Letra A. Viu que bacana? Pessoal, uma segunda solução para esse problema seria, não vou fazer o cálculo não, vou deixar subentendido para você fazer, tá legal? Segunda solução seria você descobrir a distância, você descobre a distância que o carro percorre em 4 segundos e depois calcula a velocidade média dele, ΔS sobre ΔT. Aqui, distância percorrida. Qual é a equação do MOVE que eu uso ou que eu utilizo para descobrir a distância percorrida com o passar do tempo?
ΔS, ó, quem é ΔS? O deslocamento do carro, V0T mais A sobre 2, T quadrado. Que bacana. Aqui, essa expressão, pessoal, matemática, né, essa equação, ela nos permite calcular o deslocamento da partícula com o passar do tempo. Né? Com o passar do tempo. Ou seja, a partir dessa equação, eu consigo calcular a distância que o carro percorreu num tempo de 4 segundos. Pô, bacana. Calculei a distância percorrida? Sim. Eu tenho a velocidade inicial do carro? Tenho. Tem aceleração? Tenho. Calculo a distância percorrida. Se eu calcular a distância percorrida em 4 segundos, eu calculo a velocidade média do carro. Né? Como é que eu calculo a velocidade média? ΔS, deslocamento escalar, dividido pelo tempo gasto no percurso. Legal. Aí eu calculo a distância percorrida no tempo de 4 segundos, calculo a velocidade média do carro nesse intervalo de tempo. Segunda solução. Pessoal, é preferível você usar a primeira solução. Velocidade média no MOVE, V0 mais V sobre 2. Tem pessoas que dizem o seguinte, essa equação está em desuso. Né, pessoal? Essa equação não está em desuso não, tá bom? Ela não está em desuso não. Tanto é que ela caiu no último concurso da prova da escola do Colégio Naval. Tá legal? Ela não está em desuso não. Essa equação é muito útil para a gente quando o problema não fornece a aceleração escalar da partícula que ele forneceu. Beleza, mas tem situações que ele fala que o movimento é acelerado, não fornece a aceleração da partícula e pede a velocidade média. Né? Ou pede a distância percorrida num certo intervalo de tempo. É melhor calcular a velocidade, melhor eu usar, melhor dizendo, a velocidade média no MOVE. Tá legal? Essa equação não está em desuso. Tá bom, pessoal? Beleza. Vou deixar aqui subentendido para você fazer a continha, tá? Agora a continha fica para você. Vamos para a segunda questão. Máquina de Aturde, né? A figura abaixo, melhor dizendo, ilustra uma máquina de Aturde, né? Aí o que ele quer? Vamos lá. Supondo que essa máquina possua uma polia e um cabo de massas insignificantes, ou seja, desprezíveis, e que os atritos também são desprezíveis, pergunta qual é a aceleração dos blocos de massa? 1 kg, 2 kg, 3 kg. Olha que questão bacana. Pessoal, primeira coisa que você tem que lembrar na hora da prova, pediu aceleração, aceleração é fruto de uma força. Aceleração é fruto de uma força. Primeiro passo, vamos identificar as forças que atuam em cada bloco. Né? Segundo passo, identificar as forças que atuam em cada bloco, é a gente fazer o chamado diagrama do corpo livre. O que é isso? É a gente representar todas as forças que atuam em cada um dos blocos do meu sistema. Né? Em cada um dos corpos que constituem o meu sistema. Segundo passo, identificar o sentido do movimento. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, no bloco 1, vamos fazer o desenho. No bloco 1 eu tenho, vou fazer só uma ilustraçãozinha, tá, pessoal? No bloco 1 eu tenho peso para baixo, vou fazer assim, pequenininho, tá? Peso para baixo, e tem a força de tração no fio, né? Quem sustenta esse bloco é o fio, a força que o fio aplica no bloco aqui é a força de tração, né? Bloco 1. Agora vamos para o bloco 2. Fazer o diagrama do corpo livre. Quais são as forças que atuam no bloco 2? Peso, né? E a força de tração do fio. Fazer o desenho. Olha lá, pessoal. E a força de tração no fio. Legal? Pessoal, vamos lá. Bom, o sistema está acelerado. Pronto, identificamos as forças que atuam em cada bloco. Né? A roldana tem massa desprezível, o fio é ideal. O que significa isso? Pessoal, se o fio é ideal, a força de tração ou a força tensora ao longo do fio, ela se mantém constante. Tá legal? A força de tração é constante. Então, tem a tração nesse fio, né? A força de tração
ela atua ao longo do fio no sentido de puxar o bloco. Para baixo eu tenho o peso do bloco 1. Bom, ao longo do mesmo fio, a tração é constante. Então, a força de tração nesse fio também é T. E o peso desse bloco aqui é P2. Né? Pronto, identificamos as forças que atuam em cada bloco. Segundo passo, né, identificar o sentido do movimento. Bom, qual bloco é mais pesado? Bloco 2 ou bloco 1? Bloco 2, mais pesado. Bom, como o bloco 2 é mais pesado, é óbvio que essa roldana, que esse sistema vai se mover acelerado nesse sentido, ou seja, a roldana vai girar no sentido horário. Né? O que significa isso? O bloco 2 vai descer acelerado. O bloco 2 vai descer acelerado. Né? E o bloco 1 vai subir acelerado. O bloco 1 vai subir acelerado. Né? Então, aplicando agora a segunda lei de Newton em cada bloco, né? Aplicando a segunda lei de Newton em cada bloco, eu teria. O que diz a segunda lei de Newton? Aplique a equação da segunda lei, diz que a força resultante em cada bloco é o produto da massa pela aceleração. Ah, legal. Massa vezes aceleração. Bacana. Então, vamos lá, eu vou no bloco 1. Primeiro eu vou no bloco 1, né? Ó, o bloco 1 está subindo acelerado. Pessoal, se o bloco 1 sobe, a força que puxa é maior do que a força que atrapalha. Quem é que puxa o bloco 1 para cima? Tração. Quem é que atrapalha? Peso. Pessoal, como é que eu calculo a força resultante? Quando as forças têm sentidos contrários. Quem puxa, menos quem atrapalha. Ah, legal. Então, eu vou ter que tração, menos peso do bloco 1. Está lá, peso do bloco 1. Como é que calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Né? Tudo isso é igual. Massa vezes aceleração. Pô, legal, pessoal, legal. Né? O bloco 2 está descendo acelerado, então vai ficar quem puxa menos quem atrapalha. Vai ficar o peso do bloco 2, quem é o peso? Massa vezes a gravidade. Menos tração. Porque agora o bloco 2 desce, que ele é mais pesado. Vai ficar quem puxa menos quem atrapalha. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Né? Do bloco 2. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Pronto. Caímos no sisteminha do primeiro grau. Ó, nada demais. Caímos no sisteminha. Pessoal, como é que eu posso resolver esse sisteminha do primeiro grau? Somando membro a membro. Ó. Mais T menos T vai dar 0, né? Então aqui vai ficar M2G. Qual é a massa do bloco 2? 3. Gravidade? 10. 3 vezes 10. 30. Né? Massa do bloco 1. 1. Gravidade 10. 1 vezes 10. 10. Né? Tudo isso vai ser massa do bloco 1 vezes aceleração, mais a massa do bloco 2 vezes aceleração. Aqui é 1 vezes A, 3 vezes A. Então, vai ficar 1A mais 3A, somando membro a membro, tá, pessoal? Estou somando membro a membro. Eu posso resolver esse sisteminha por adição. Né? Por quê? Porque eu tenho dois termos simétricos, mais T menos T. Então, 20 é igual a 4 vezes A. Legal. Quanto é que vai dar o A? 20 dividido por 4. 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei a aceleração do sistema. E se eu quisesse calcular a força de tração no fio? Só voltar na equação 1 ou 2. Né? Substitui os valores de M, G e MA, que eu acho a tração no fio. Pronto, então qual é a aceleração do conjunto? 5 metros por segundo ao quadrado. Letra C. Viu, pessoal? Máquina de Arthur, né? Na prova, se aparecer na prova de AN, nada demais, tá, pessoal?
Depois vou até fazer umas questões com plano inclinado também. Pode ser que apareça ou não, tá, pessoal? É imprevisível. Bom, vamos lá. Terceira questão. Agora, uma questão que caiu da sua prova mesmo. E diz o seguinte: com relação aos 3 processos de propagação do calor, condução, convecção e irradiação, assinale a opção correta, né? Vamos lá. Condução ocorre apenas nos líquidos e nos gases? Não, pessoal. Condução é o processo de transferência de energia, porque o calor é uma forma de energia em trânsito. É o processo de transferência de energia, né? No qual a energia ela passa de partícula para partícula do meio material sem acompanhar o deslocamento do material aquecido. A condução ocorre principalmente nos meios sólidos. A convecção ocorre nos fluidos, né? Líquidos, gases e vapores. Então, o processo de condução ocorre apenas nos líquidos e gases? Não. Líquidos e gases é convecção. Convecção ocorre nos sólidos? Não. Né? Nos meios fluidos. A propagação do calor por irradiação é o único dos 3 processos que pode ocorrer no ar? Não, pessoal. A convecção também pode ocorrer no ar, né, na atmosfera. Olha a formação dos ventos na atmosfera. Né? Olha a brisa marítima. A areia está muito quente durante o dia. Né? E a gente sabe que o ar quente ele é menos denso que o ar frio. Ou seja, em época de calor intenso, a areia esquenta muito rápido. Aquela massa de ar da atmosfera que está próxima à areia, ela torna-se menos densa, não é isso? Aí aquela massa de ar quente sobe, produz uma região de rarefação no espaço, ou seja, uma região de baixa pressão, aí o ar frio é deslocado para essa região. Né? A formação dos ventos na atmosfera se deve às correntes de convecção. Né? As correntes de convecção. Então, a propagação do calor é o único dos 3 processos que pode ocorrer no ar, não, a convecção também. Tá legal? No processo de convecção, ocorre movimento de moléculas, formando corrente de convecção? Sim. Convecção é o processo de transferência de energia, né, que ocorre com deslocamento de moléculas. Né? A massa líquida quente, por exemplo, sobe, a massa líquida fria desce. A massa líquida quente sobe, a fria desce. A convecção do calor ocorre em meios fluidos, líquidos, gases e vapores. A condução, principalmente nos meios sólidos. Né? Quando o cara quer assar uma carne mais rápido, lá no churrasco, né, o cara quer assar a carne mais rápida por dentro, o que ele faz? Ele incrusta o espeto, aquele espeto de alumínio, de ferro, sei lá, dentro da carne. Para quê? Para assar a carne mais rápido por dentro, por condução. Em época de frio, por exemplo, os pássaros eles eriçam as asas, né, as penas, para quê? Armazenar uma maior quantidade entre as asas. Né? Evitar perda de calor por condução. Ele armazena a maior quantidade entre as asas, não é isso? Para evitar perda de calor por condução. Então, cuidado. Olha lá, o calor do Sol propaga-se no espaço pelo processo de condução? Não, o calor do Sol propaga-se no espaço por irradiação, até atingir a atmosfera terrestre e ser absorvida pelos corpos. Então, a opção correta seria a letra D. Tá legal, pessoal? Fica atento na sua prova de ano. Bom, questão número 4. Também caiu na prova de ano, da Escola de Aprendizes de Marinheiro. Observe a figura abaixo. Observe a figura. Aqui eu tenho uma lente. Olha o formato da lente. Biconvexa. Olha o formato dela. Ó. Tem 2 faces convexas. Ó. 2 faces convexas. Ela é biconvexa. Aí observe. Uma pessoa, né? Ela está utilizando uma lente biconvexa para enxergar a imagem de uma formiga aqui. Ó. Tá vendo? A formiga pequenininha. Olha lá, os raios de luz provenientes da formiga ó, atravessam a lente, sofre refração e atinge os olhos da pessoa aqui. Ó. Tá vendo? Aí, o prolongamento dos raios, ó, os raios refratados, forma a imagem da formiga aqui, ó, grandona, ampliada, tá vendo? Através da lente, ele vê a imagem da formiga ampliada. Ou seja, para ampliar a imagem, primeiro, supondo que essa lente está imersa no ar, né? Está mergulhada no ar. Por quê? Porque o comportamento óptico de uma lente depende do meio onde ela é colocada. De novo, o comportamento óptico de uma lente depende do meio. Uma lente que é convergente no meio, ela pode ser divergente quando colocada em outro meio adequado. Geralmente, vou repetir, a lente é feita de vidro ou de plástico. Uma lente de vidro, por exemplo,
ela tem um índice de refração de aproximadamente 1,5. Né? No ar, uma lente biconvexa, as lentes convexas, de uma maneira geral, apresentam um comportamento óptico convergente, mas se ela for colocada numa solução de bisulfeto de carbono, cujo índice de refração 1,7, ela passa a apresentar um comportamento óptico divergente. Ou seja, o comportamento óptico não é rígido, depende do meio onde a lente é colocada. Tá legal? Bom, para ampliar a imagem, a gente já sabe que a lente tem que ser convergente, né? Como exemplo, uma lupa. Uma lupa é uma lente de aumento, uma lente convergente, utilizada para ampliar a imagem dos objetos. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Um aluno observa um mosquito através de uma lente convergente, obtendo uma imagem ampliada do inseto conforme a figura. Para conseguir esse resultado, a lente em questão deve ser convexa, convergente. Pessoal, cuidado, lente convexa, espelho convexo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá legal? Lente predomina a refração da luz, nos espelhos é a reflexão da luz. Tá legal? Então a lente deve ser convergente. E o mosquito deve estar... vamos lembrar, para você ampliar a imagem do objeto, você tem que aproximar o objeto da lente. À medida que você aproxima o objeto da lente, a imagem aumenta de tamanho. Olha a lupa. O cara não coloca a lupa lá pertinho da letra para ver a imagem ampliada? À medida que você aproxima o objeto da lente, você vê a imagem ampliada. Ou seja, o objeto deve estar entre o foco e o centro óptico. Ele deve se localizar entre o foco e o centro óptico. Né? Centro óptico. Convergente, né? Olha lá, biconvexa, poderia ser plano convexa, côncavo convexa, qualquer lente convexa, né? A lente desenhada ali, ela é biconvexa, né? Tem duas faces convexas, biconvexa, e o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente, viu? Nada demais. As lentes côncavas, bicôncava não pode, porque as lentes côncavas conjugam a imagem virtual, direita e menor, né? Virtual, direita e menor. Viu? E legal, pessoal. Olha lá, uma questão de geometria plana. Observe a figura. Eu tenho um objeto aqui, uma lâmpada, né? Uma lâmpada, que está a... Ai, meu Deus do céu, aqui é 60 ou 80? O desenho está meio estranho aqui. Acho que é 60, pessoal. Peraí, não estou enxergando direito não, mas acho que é 60. Né? 60 centímetros do orifício de um anteparo. Aqui tem um orifício onde a luz vai penetrar. Né? Aqui tem o objeto. Aqui eu tenho uma lata de leite, né? Ele fez um furinho. Tá vendo? Fez um furinho. Né? Aí a imagem desse objeto vai ser projetada aqui numa tela, num papel, tá vendo? Uma tela, né? Um anteparo. Toda imagem projetada, pessoal, ela é invertida. Tá legal? A imagem que se forma na retina do olho. Real, invertida e menor. Ué, a imagem na retina ela é invertida? Sim, mas quem enxerga é o cérebro, não é o olho. O cérebro se encarrega de interpretar a imagem de cabeça para cima. Tá legal? A imagem real, invertida e menor. Beleza? Está a 24 centímetros do orifício, do anteparo, do orifício. Aí ele bota, um estudante, ao realizar um experimento, construiu uma lata de leite, uma câmara escura de orifício. Para isso, ele fez um furo no centro do fundo da lata e, em seguida, retirou a tampa do outro lado, colando um disco de papel vegetal nessa tampa. Ao colocar uma lâmpada acesa, 60 centímetros mesmo, distante 60 centímetros da câmara escura de orifício, o estudante viu a imagem projetada sobre o papel vegetal conforme mostra a figura. Observando as medidas obtidas no experimento, é correto afirmar que o tamanho da lâmpada utilizada é... Viu? Olha lá, ele quer o tamanho da lâmpada, né? Do objeto. A imagem projetada aqui, ela tem 8 centímetros de tamanho. Opa, desculpa. Espera aí, pessoal. A imagem projetada tem comprimento 8 centímetros. Ele quer o tamanho do objeto. Pessoal, você pode fazer essa questão de duas maneiras na prova. Ou você faz uma semelhança entre ângulos, né?
Faz uma semelhançazinha. Por quê? Os raios de luz que partem daqui do objeto, vou tentar fazer um desenho para você. Aqui, ó. Os raios de luz partem aqui, ó. Passam pelo orifício, ó. Atinge o objeto aqui em cima. Aqui. Peraí. Né? Aqui e aqui. Né? Pronto. Olha lá. Os raios de luz que partem do objeto atravessam o orifício. Tá vendo? Formando a imagem do objeto. Ou seja, aqui você forma dois triângulos semelhantes. Ó. Né? Esses triângulos são semelhantes? Sim. Ó, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, tá vendo? Ou seja, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa, né? Aí se eu traçar a alturinha desse triângulo aqui, ó, deixa eu traçar um outro raio aqui, não? Esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, o que a gente faz? Uma razão de semelhança aqui, ó. Né? Uma razão de semelhança, tá vendo? Aí, por exemplo, ó, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo é alfa. Se esse ângulo aqui, por exemplo, é θ, ó, se esse ângulo aqui for θ, pessoal, esse ângulo aqui também é θ. Tá? Peraí, pessoal, desculpa, esse ângulo aqui também é θ. Não? Também é θ. Posso fazer uma razão de semelhança. Ó. Olha lá, entre o lado oposto ao ângulo alfa e o lado oposto ao ângulo θ. Faço uma razão de semelhança. Uma razão. Posso fazer isso. Uma razão de semelhança que eu mato a questão, dois triângulos semelhantes. Aqui, ó, o lado oposto ao ângulo alfa, né? Ângulo alfa nesse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando aqui, é o objeto, né? Vou chamar aqui de O, o tamanho do objeto. O lado oposto ao ângulo alfa nesse triângulozinho é a imagem, 8 centímetros. Né? 8. Depois, o lado oposto ao ângulo θ no triângulo grandão, essa altura aqui, ó. Essa altura aqui, ó, 60 centímetros. Né? E depois, o lado oposto ao ângulo θ no triângulo pequenininho, 24. Né? Olha lá, pessoal. Posso simplificar 8 com 24. Então, eu vou ter que o tamanho do objeto está para 1. Viu? 24 por 8 dá 3. Assim como 60 está para 3. Viu? Então, qual é o tamanho do objeto? 20 centímetros. Tá legal? 20 centímetros. Viu? Nada demais. Fazendo uma semelhançazinha de triângulos. Né? Olha lá. 20 centímetros, opção correta, a letra E. Uma segunda solução para essa questão, segunda solução. Para essa questão, seria usar a equação da câmara escura de orifício. E a gente acabou de demonstrar, né, pessoal? Seria você usar a equação da câmara escura. Legal? Olha lá, ó, tamanho da imagem. I está para O. Que na verdade, ó, menos I. Aí o cara, pô, por que menos G, Pedro? Porque a imagem é invertida. Tá legal? Toda imagem invertida. O I é negativo, né? Não significa dizer que o tamanho é negativo, tá, pessoal? Esse sinal de menos é só para indicar que a imagem é invertida. I está para O, assim como P', está para π.
que significa cada termo desse? I é o tamanho da imagem. Quem é O? Tamanho do objeto. Quem é pelinha? A distância da imagem à caixa, né? Da imagem à câmara, né? O orifício. Quem é P? A distância do objeto ao orifício. Então, vamos lá. Tamanho da imagem. Ele me deu 8 centímetros. Né? Só que a gente calcula em módulo, tá, pessoal? Tamanho do objeto, não sei. Pelinha. Quem é pelinha? A distância da imagem até o orifício. Volta no desenho. 24 centímetros. 24 centímetros. Quem é P? Distância do objeto até o orifício. Né? Ah lá, pessoal, de novo. Simplifico 8 com 8. Posso simplificar os antecedentes. 24 por 8 dá 3. Vai ficar 1 sobre θ. 3 sobre 60. Não? Simplifico. Vai ficar 1 vezes θ é θ. Multiplicando cruzado. 1 vezes 20. 20 centímetros. Viu? Posso usar a equação da câmara escura direto, tá, pessoal? Isso para eu não precisar fazer semelhança de triângulos. Tá legal? Posso fazer a questão usando a equação da câmara escura. Bom, questão número 6. Vamos lá. Uma família, né? Resolve substituir o chuveiro atual por uma ducha moderna com potência elétrica variável. A potência pode atingir até 7.500 watts, um chuveiro de alta potência. Só tem que ter cuidado, né, pessoal? Chuveiro de alta potência consome muita energia elétrica. Eles sabem que o chuveiro atual está ligado a um circuito exclusivo alimentado por uma tensão de 220 volts. Ah, outra coisa, deixa eu te falar uma coisa. É um erro, né? O cara fala assim, pô, professor, é verdade que se eu ligar o meu chuveiro em 220, reduz o consumo de energia elétrica? Mentira, tá, pessoal? Pergunta o engenheiro eletricista que ele vai te falar. Não reduz em nada o consumo de energia elétrica. A energia elétrica consumida pelo aparelho elétrico depende da potência do aparelho e do tempo que ele é utilizado. Se você ligar em 110, 220, pessoal, a energia consumida é a mesma. Tá legal? O único problema é que você vai ter que comprar um transformador. Mas não vem ao caso, tá? Porque a maioria dos aparelhos hoje é bivolt. Funciona em 110, 220. Então vamos lá. Está ligado a um circuito alimentado com uma tensão 220. E o disjuntor que protege o circuito é de 20 amperes. Né? Com uma fiação que suporta com segurança, a fiação suporta com segurança até 50 amperes. Pode-se afirmar que essa substituição pode ser feita sem qualquer alteração do circuito, mas o disjuntor deve ser substituído por outro de 25 amperes, viu? Uma família resolveu substituir o chuveiro atual por uma ducha moderna de 7.500. Né? Ele sabe que o chuveiro atual está ligado a um circuito de 220 volts, protegido por um disjuntor de 20. Vamos lá. Pessoal, para eu descobrir que tipo de disjuntor vou utilizar agora, basta eu descobrir a corrente que esse chuveiro puxa. Como? Usando a expressão do bipolo, π. Né? Potência, tensão vezes a corrente. Né? Então, tem qual a potência do chuveiro? 7.500. Corrente que ele puxa, tensão da rede, 220. Né? Então, tem que a corrente vai ficar 7.500 por 220. Corto. Então, a corrente no chuveiro, 750 por 22, né? Vamos ver, pessoal, quanto é que vai dar isso? Aproximadamente. 750 por 22. Vai dar 75 por 3, vai dar por 22, vai dar 3, vai dar 66, né? 66. Tá, 75 menos 66. 15 menos 6, 9, vai dar 90. 90 por 22 vai dar 4, né? Então vai ficar 34, alguma coisa, né? Ou seja, esse chuveiro vai puxar uma corrente de 34,4
vírgula, alguma coisa, ampere. Não precisa fazer mais conta na prova, né? Só olhar para as opções agora. Bom, beleza, vai puxar uma corrente agora de 34 amperes. Só que o disjuntor que protege o chuveiro é de 20 amperes, né? Então, vou ter que trocar o disjuntor. A fiação não precisa, porque a fiação suporta com segurança até 50 amperes, não precisa ser trocada, né? Mas vou ter que trocar o disjuntor. Ou seja, vou ter que trocar o disjuntor de 20 por um disjuntor de 35, viu? O disjuntor tem que ser substituído por um de 35 amperes. Tá legal, pessoal? Nada demais. Rapidinho, pessoal, deixa eu só ligar meu ventilador aqui, que está um pouquinho quente, para a gente fazer a questão 7. Bom, estou voltando. Sabe como é que é, né, pessoal? Rio de Janeiro é verão o ano todo, né? Rio de Janeiro é calor o ano todo. Bom, vamos fazer agora uma questão de consumo de energia elétrica. Serve de revisão para a tua prova, que é na prova de FOM. Vamos lá? Olha aqui. Um aparelho de ar-condicionado, bem básica a questão. Possui uma potência de 2.200 watts, né? O aparelho é ligado todas as noites por 8 horas. Tá legal? Sabendo que 1 kWh custa 50 centavos, qual é o valor aproximado do custo do consumo de energia desse aparelho em 30 dias? Ou seja, quanto é que eu vou ter que pagar a companhia de eletricidade por ter utilizado esse aparelho durante 30 dias? Muito simples. Primeiro passo, a gente tem que calcular a energia que esse aparelho consome em 30 dias, né? Outra coisa, eu tenho que calcular a energia em quilowatt-hora. Por quê? Porque ele me deu o custo do quilowatt-hora. Ah, legal. Mas o que eu tenho que lembrar na hora da prova de EAN? Que a energia consumida pelo aparelho elétrico depende da potência do aparelho e do tempo que ele é utilizado. Legal, né? Bacana. Então vamos lá, energia consumida. Potência do aparelho, 2.200 watts. O pessoal tem que passar para quilowatts. Vamos lá, como é que eu passo de watts para quilowatts? Só dividir por 1.000, porque 1 quilowatts, prefixo quilo, 1.000 vezes maior. Quilo, 1.000 vezes maior. Quilowatts, 1.000 watts. Né? Então, para eu passar a potência de watts para quilowatts, só dividir por 1.000. Que bacana. Divido por 1.000. Né? Quilowatts. Né? Durante quanto tempo o chuveiro é usado? 8 horas por dia. Né? Pessoal, mas ele quer o consumo em 30 dias. Então, 8 horas um dia, 8 horas no outro, 8 horas, 8 horas, 8 horas. 30 dias, multiplico por 30. Porque eu quero energia consumida em 30 dias. Então, a energia consumida pelo aparelho vai ficar 0, 0, 0, 0. Né? 3 vezes 8, 24. 24 vezes 22. Vamos ver qual foi a energia consumida. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 8. 4 e 8, 12. Sobe 1. Caraca, chuveiro consumiu bastante energia. Né? 528 kWh. Consumo bem elevado. Né? Então, esse chuveiro, viu, pessoal? Por que você não... Ah, não é chuveiro, não, desculpa. O ar-condicionado. 528 kWh. O ar-condicionado também, né, de grande potência, né, pessoal? Mas tem os ar-condicionados aí mais modernos. Não consome isso tudo, não. Né? Então, vamos lá. 528 kWh. Tranquilo? Essa energia é consumida pelo aparelho de ar-condicionado. Né? Agora, pensa comigo. Vamos lá. Vamos lá. Continha básica agora. Quanto é que custa 1 kWh? 1 kWh custa 50 centavos. Tá lá, pessoal, ó. Nada demais. 1 kWh custa 50 centavos.
né? 50 centavos. Então, 528 kWh, eu vou pagar quanto? X reais, né? Multiplicando cruzado, X é igual a 528 vezes 50 centavos. 528 dividido por 2, na verdade, né? Que vai dar 264. Ou seja, esse é o valor que eu vou pagar à companhia de eletricidade. R$264, né? Por ter utilizado esse chuveiro elétrico. Bacana? Nada demais. Vamos para mais uma. Outra DEFUN. Olha só que legal. Em uma residência, há um aparelho de ar-condicionado de potência 1 kW, que é ligado em metade dos dias do mês. Vamos considerar o mês comercial, né? 30 dias. Metade dos dias seria 15 dias. 8 horas a cada dia. Nessa mesma casa, o chuveiro de potência 4 kW é ligado por 1 hora todos os dias. Ou seja, durante os 30 dias. Considere que o quilowatt-hora como sendo 50 centavos, né? Custa 50 centavos. Ao fim de um mês de 30 dias, qual o valor a ser pago? Né? O valor a ser pago no mês pelo custo do consumo do ar-condicionado e do chuveiro junto. Bom, primeiro vamos calcular a energia consumida pelo ar e pelo chuveiro. Vamos lá. A energia consumida pelo aparelho elétrico depende da potência do aparelho, né? No caso do ar, e do tempo que ele é utilizado. Mas a energia consumida pelo chuveiro, potência do chuveiro e o tempo que ele é utilizado, né? Então, a energia total consumida pelos dois aparelhos, eu vou ter a energia consumida pelo ar-condicionado. Potência do ar-condicionado, 1 kW. Tempo que ele é usado, 8 horas por dia. Só que durante 15 dias. Por 30. Potência do chuveiro, 4 kW. Ele é usado 1 hora por dia, só que durante 30 dias. Cuidado! Então, a energia total consumida pelos aparelhos, 15 vezes 8, 8 vezes 5, 40, 120 kWh. Quatro vezes 30, 120 kWh. Viu? Então, a energia total consumida pelos dois aparelhos, 120 mais 120 vai dar 240 kWh. Né? Os dois aparelhos. kWh. Agora pensa comigo, pessoal. 1 kWh custa quanto? 50 centavos. Então, 240 kWh vai custar quanto? X. Metade, né? Ou seja, eu vou pagar a regrinha de 3, R$120. Só fazer a regrinha de 3. Ó. 1 kWh, 50 centavos. 240 kWh eu vou pagar quanto? X. Multiplicando cruzado, R$120. Bacana? Beleza. Bom, pessoal, agora vamos fazer uma questão de segunda lei de Ohm, resistência elétrica. Por quê? Caiu no ano passado. Né? Pode ser que caia de novo este ano, tá, pessoal? Vamos lá, segunda lei de Ohm. Olha o que ele diz. A resistência em Ohm, de um fio de comprimento 10 metros, fio de comprimento 10 metros, né? Área de secção 0,5 milímetro quadrado. Sabendo que a resistividade do alumínio, a resistência é onde o fio de alumínio, que tem 10 metros de comprimento, área de secção 0,5 milímetro quadrado, sabendo que a resistividade elétrica do alumínio
é 0,03 milímetro quadrado por metro. Pessoal, pediu a resistência do fio. O que eu tenho que pensar na hora da prova? Me deu a forma geométrica do fio, me deu o comprimento, me deu a área, me deu a forma geométrica, pediu a resistência elétrica. Lembra da segunda lei de Ohm? Lembra do passarinho, da rolinha? R é igual a ρ vezes L sobre A. Rolinha, só lembrar da rolinha, do passarinho. R é igual a rolinha. Ah, legal. Aí, pessoal, fica atento às unidades. Ó. A área está em milímetro quadrado, legal. Aqui está em milímetro quadrado. Ó, comprimento está em metro. Né? Não precisa fazer nenhuma transformação, é só aplicar direto. Ó. Rho, vai ficar quem é o Rho? 0,03 vezes L, quem é L? Comprimento do fio, dividido pela área de secção do fio. Né? Quanto é que faz a área de secção do fio? 0,5. Ah, legal. Então, vai ficar 0,03 vezes 10. 0,3 dividido por 0,5. Né? Ordena as casas decimais, multiplica por 10 por 10. Vai ficar 3 dividido por 5. Né? Pessoal, 3 dividido por 5. Né? 3 dividido por 5. Coloco 0, 0, legal, 30 por 5, 6. Ah, então vai dar a resistência elétrica do fio, 0,6 ohm. Pô, legal, pessoal. Qual a letra? Letra D. Viu, pessoal? Deu a forma geométrica do fio, deu o comprimento, deu a área, deu a resistividade. R é igual a rolinha, ρ vezes L sobre A. Tá legal? Segunda lei de Ohm. Ano passado caiu na prova de ano, ele dava a resistência do fio, dava o comprimento, dava a resistividade, pedia a área. Né? Manipulação de álgebra. Tá bom? Bom, questão 10 da SpaceX. Olha o que ele diz. Um fio de cobre, possui uma resistência R. Um outro fio também de cobre, ou seja, mesma resistividade elétrica, porém com o triplo do comprimento e a metade da área de secção do fio anterior, terá uma resistência igual a... Então, vamos lá. Eu tenho um fio de cobre. Né? Então, vamos supor que o primeiro fio, né? O fio número 1, peraí, pessoal, vou fazer de outra maneira aqui. Vamos supor que você tem o fio número 1, né? O fio número 1, vamos supor que o fio número 1, ele tem comprimento L, área de secção A, resistência R, o fio número 1. O fio número 2 também é feito de cobre, ou seja, tem a mesma resistividade, só que o fio número 2 tem um comprimento que é o triplo do comprimento do primeiro, a área de secção dele é metade da área do primeiro, e a resistência elétrica dele, não sei, chamar de R2, né? Chamar de R2. Pronto, né? Ele quer saber qual é a resistência do fio número 2. Bom, aplicando a segunda lei de Ohm, que deu a forma geométrica do fio número 1, R é igual a ρ vezes L sobre A. Fio número 2, resistência, ρ, comprimento, 3L, área, A sobre 2. Não? Sobre 2. Então, a resistência do fio número 2 vai ficar... Pessoal, divisão de fração.
repito a primeira, multiplico pela inversa a segunda. O 2 vai passar para cima multiplicando. Fica 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6 vezes ρ vezes L sobre a área. Né? Então, a resistência elétrica do fio número 2. 6 vezes R. Né? Ρ vezes L sobre A. Ó, porque o Ρ vezes L sobre A é a resistência do fio no início. 6 R's. Viu, pessoal, questão bacana? Na prova da SpaceX, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A segunda lei de Ohm cai na prova de Ohm? Cai, claro que cai, pessoal, tá no edital. Né? Pode cair. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pessoal, bom, para o vídeo não ficar muito longo, daqui a pouco a gente volta fazendo a questão 11, 12, né? 13, tá legal? Daqui a pouco a gente volta fazendo outros exercícios de revisão. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção, bom domingo a todos. Daqui a pouco eu tô de volta.